Vitor, você lembra o que você estava falando? Sim, aí, tipo, que não chovia no Nordeste, tipo, boa parte dos rios voadores não chegavam no Nordeste por causa que eles já chegavam aqui seco, porque tinha chovido as nuvens Nas outras chegavam regiões. porque Isso. chovia nas outras regiões, mas parece que pegava em uma parte da Bahia, ainda pega um pouco das Provavelmente o chuvas. sul da Bahia. Provavelmente é o sul da Bahia. É. E sem contar que quando essas massas de ar elas estão em circulação, elas entram em contato com outras massas de ar. Então é como a Stephanie tinha falado aí, ela me perguntou, e não perde sua força não? Perde. Perde suas características originais? Perde. Mas elas podem se encontrar com outras massas de ar úmidas, que a junção delas vai provocar chuvas, ou elas podem se encontrar com outras massas de ar que sejam secas. Aí diga aí, uma massa de ar úmida se encontrando com a massa de ar seca. Ela já vem perdendo sua umidade. Aí se encontra com a massa de ar seca, então ela pode não provocar chuvas, consequentemente. Aí falando aí sobre o quadro natural, a gente já falou clima equatorial úmido, muito úmido. As chuvas podem chegar até 2.500 milímetros ou ultrapassar essa média. A média é em torno de 2.500 milímetros anuais na região da Amazônia. Ou seja, é o clima brasileiro que mais chove. É o que mais chove, é o equatorial úmido. Existe a formação de rios voadores. A floresta é considerada a maior floresta equatorial do mundo. Dentro dessa região, a gente vai encontrar o maior rio do mundo também, o Rio Amazônico. A maior bacia hidrográfica do mundo, que é o do Rio Amazônico, formado por diversos outros rios perenes, que sempre têm água, sempre estão em constante quantidade de água. Ele não é totalmente do Brasil, né, Ana Sim, Beatriz? aí ele não é totalmente brasileiro, o Rio Amazônico. Eu não lembro o país. Ele nasce na Cordilheira. Eu não sei se é no Equador que ele nasce, mas ele nasce em um país ali da Cordilheira dos Andes. Ele nasce numa área montanhosa, alta, e vem se deslocando pelo território da América do Sul. Chega até o Brasil. E as águas dele vão terminar com o encontro de outros rios, vão terminar lá no Oceano Atlântico. Ele faz um fluxo assim transversal, digamos, na América do Sul. Não sei se falta mais alguma coisa sobre o critério natural, não estou lembrando agora. Sim, pronto. Ainda sobre essa questão natural, essa região apresenta graves problemas ambientais, também sociais, ambientais e sociais. Ambientais a gente poderia falar em decorrência de quê? Do extrativismo vegetal, mineral e da própria agropecuária, que contribui para o desmatamento, contribui para a perda de fertilidade do solo. Sim, aí eu não falei, não coloquei aqui, mas essa região também sofre problemas sociais. Um dos problemas sociais que é muito falado até hoje em dia é que vários territórios, é uma questão fundiária, vários territórios que sempre pertenciam originalmente aos povos indígenas estão sendo tomados ou por empresas ou pelo próprio território, empresas estatais mesmo, brasileiras, estão tomando determinados territórios ou então por grandes empresas industriais que estão tomando o território dos povos indígenas. Grileiros também, pessoas que se apossam de terras com títulos falsos. Então, essa questão fundiária é uma das questões que mais envolve os povos originários da região amazônica. Aí, atualmente, tem uma região aí chamada o Bico do Papagaio, que corresponde à região entre Tocantins, Pará e Maranhão, e vem sofrendo muito intensamente com problemas ambientais. Aí agora o Centro-Sul, Complexo Centro-Sul. Centro-Sul envolve o quê? Alguns estados que tem aqui, é o mapa. Deixa eu botar para cá. Envolve aqui o sul do Mato Grosso do Sul, Goiás, a parte sul do Tocantins, que está ligada ao Complexo Sojiputor, também está ligada ao Centro-Sul. Aí, quase Minas Gerais completo, estado e Sudeste, né, todo, e a região Sul. Então, o Centro-Sul engloba basicamente a parte mais desenvolvida do país, financeiramente. Engloba cerca de 24%, do território brasileiro, 24%. É a região mais urbanizada, mais populosa, é a região mais industrializada das três. É o centro econômico e político do país. Político por quê? Porque aqui é onde fica Brasília, né? No DF, aqui, ó, dentro do estado de Goiás. Por isso que é o centro político. Econômico por quê? Porque é aqui que vai se localizar as principais metrópoles do nosso país. Sobretudo aquelas metrópoles que são consideradas globais. São Paulo e Rio de Janeiro,
que essa região ali entre São Paulo e Rio de Janeiro também é considerada uma megalópole. Eu vou falar já sobre isso. Aí, essa geração e concentração de riquezas está ligada ao processo de industrialização. Por que essa região ela é considerada a região mais rica do nosso país? Está ligado ao processo de industrialização que começou de forma concentrada no Brasil. A gente diz, quando vocês forem estudar a industrialização brasileira, vocês vão ver que existe um processo de concentração industrial. As indústrias surgem primeiro no estado de São Paulo, depois elas se espalham pelo Rio de Janeiro, os arredores de São Paulo, obviamente, depois para o Rio de Janeiro, aí se espalham do Rio de Janeiro, se espalham pela região sudeste. Aí lá para a década de 1970 vai haver um processo chamado desconcentração industrial, que é quando as indústrias elas vão se espalhar realmente pelo território brasileiro, pelas outras regiões, Nordeste, Norte, é tanto que vai ser criada a Zona Franca de Manaus em 67, né? Uma tentativa de promover industrialmente a região norte. Aí, centro-oeste e sul do país. Então, o processo de início é concentrado, depois, lá por volta de 1970, que vai se desconcentrar. Não quer dizer que as indústrias vão fugir de São Paulo e Rio de Janeiro, de jeito nenhum. É que elas vão ter agora novas vantagens para se instalar em outras partes do país, que a gente já sabe mais ou menos quais são essas vantagens. Então, a gente vai ver que a região sudeste vai se tornar, região sudeste não, Beatriz, o complexo centro-sul vai se tornar o principal complexo brasileiro no nível econômico, justamente pelo esse processo de industrialização, de concentração industrial. E também por uma ampla quantidade de bancos, né, de fluxo de mercadorias, serviços nessa região, por uma maior densidade técnica de aparelhos modernos da globalização nessa região. Apresenta maior e melhor infraestrutura viária. A gente tem aqui o principal porto do Brasil, por exemplo, que é o Porto de Santos, né? Se localiza aqui no litoral do estado de São Paulo. Então, apresenta maior e melhor infraestrutura viária. Dentro dessa região centro-sul, a gente vai encontrar as principais rodovias do nosso país que interligam essas metrópoles presentes nessa região. E os principais centros de pesquisa e desenvolvimento. As principais universidades do país, os principais centros de pesquisa do nosso país também vão se concentrar na região centro-sul, nessa região, nesse complexo. A região concentra a maior parte da produção agrícola. Professora, que produção agrícola é essa? Diversos tipos de produtos. Mas o que a gente tem que evidenciar é que a produção agrícola do Centro-Sul não é uma coisa homogênea, digamos assim. Mas grande parte do Centro-Sul apresenta uma agricultura melhorada, mecanizada, muito mecanizada, né? Autômata, uma produção agrícola que é interligada à agroindústria, né? Existe a produção de produtos, cultivo de produtos, mas ligado a uma indústria, por isso que é chamada de agroindústria. E é considerada a região brasileira, o complexo brasileiro, com o melhor sistema agrícola do país, porque é o mais moderno. Aqui é um exemplo da agricultura intensiva, assim, é muito comum em algumas regiões do Centro-Sul a gente encontrar agricultura intensiva. Intensiva significa dizer agricultura intensiva. Alguém sabe me dizer o que é? Uma agricultura intensiva? E a intensiva é aquela muito máquina que tem muita máquina, tem muito fertilizante, Fertilizante, agrotóxico, herbicida, pesticida. Tem muita tecnologia aplicada à produção. Tem muito maquinário, tem menos pessoas, porque tem muita máquina. Tem a adoção de diversos métodos para fazer com que aquele produto ele fertilize mais rápido, você colha mais rápido. O que mais? É intensiva porque se aproveita ao máximo o quilômetro quadrado, a área. E é intensiva de tecnologia como um todo, né? É intensiva no quesito de pesquisa científica, no melhoramento genético de espécies, por aí vai. Por isso que ela é intensiva. Aí vamos lá. Aqui eu já mostrei um probleminha, que é muito comum na região centro-sul, que é o processo de favelização. Os melhores indicadores socioeconômicos da nação, do Brasil, se encontram nessa região, no centro-sul, ou seja, onde a gente vai encontrar os maiores IDHs do Brasil, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Os maiores índices de desenvolvimento humano municipais. E também condições de vida, né? Padrões de vida. Então, os melhores padrões de vida do Brasil. Mas, em compensação, é uma área de muito contraste, muito, né? Que demarca muito essa questão de pobreza e riqueza. Essa foto aí, ela está mostrando isso. Existem graves problemas internos. Tanto problemas sociais, quanto problemas naturais. Deixa eu ver se eu listei alguns. Não, listei não. Vamos lá. Quais são os problemas naturais que essa região centro-sul ela enfrenta?
por causa do processo de industrialização, por causa do processo de urbanização. Eu falei, a principal área urbanizada do país se concentra no Centro-Sul, né? Uma região muito urbanizada. Essa região a gente vai encontrar problemas ligados à inversão térmica, ilha de calor, formação de smog, que são nuvens muito cinzentas, que atrapalha a nossa respiração, pode dificultar problemas visuais também. Aí tem também a formação de ilha de calor, chuva ácida também nessa região, proveniente das emissões, grandes emissões de gases do efeito estufa, podem também se formar nessa região. Não se preocupe que vai ter uma aula especificamente para isso, viu? Para problemas urbanos. Então, essa área ela enfrenta diversos problemas urbanos, naturais e também problemas sociais. Professora, aqui problema social, por exemplo, essa imagem está mostrando um deles, a favelização, a macrocefalia urbana também. Existem em certas metrópoles, como cresceu muito o nível de pessoas, a urbanização aumentou muito rápido, muito drástico, houve pouco planejamento em relação à infraestrutura, a como as pessoas iam se sentir, né, se localizar no espaço. Então, o que é que vai acontecer? Vai haver uma grande concentração de atividades e pessoas em espaços curtos, pequenos, limitados. Aí, esse processo se chama de macrocefalia urbana. E vão se formar diversos problemas dentro dessas metrópoles, como, por exemplo, a formação de favelas. Professora, a formação de favelas vai ocorrer por quê? Principalmente por causa do processo de industrialização brasileira. Como as indústrias elas surgem principalmente no início, né? Vão surgir em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente vai ver que as primeiras favelas do Brasil também vão surgir nessas duas grandes metrópoles. Beatriz, Oi. eu poderia dizer que assim, as favelas de hoje em dia seriam aquelas localizações que era perto de indústrias, antigamente. Não era perto de indústria, porque favela se localiza em periferia. Aí a gente... mas, tipo, nas cidades onde tem indústria. Sim, exatamente. Por quê? Porque quando começa o processo de industrialização, as pessoas começam a migrar muito para as zonas urbanas, porque as indústrias surgem nas zonas urbanas. Ana Beatriz, eu também tenho outra dúvida. Veja. Subúrbio essa palavra se tornou em desuso, mas o sentido dela é subúrbio, é distante da zona urbana, tipo de indústria e essas outras coisas. Por que esse termo subúrbio ficou em desuso? Tipo, por quê? Por qual sentido? Subúrbio? Porque eu acredito que o termo periferia significa algo mais concreto, mais fiel. Porque periferia quer dizer locais distantes do centro. E sem contar que subúrbio dá a ideia de algo marginalizado, que só habita pessoas pobres. Eu acho que deve ser por isso, por causa de é um termo muito marginalizado. Porque talvez não reflete a situação do país, do local. Tá bom, não vou perguntar mais. Não, mulher, pode perguntar, relaxe. Assim, a periferia são locais distantes do centro. Centro, professor, o que é centro de uma cidade? Centro de uma cidade quer dizer que é realmente o centro, geograficamente é o centro, ou quer dizer que centro significa dizer que são os locais densamente ricos em serviços, comércio, bancos, lojas. Isso é o centro, né? Exatamente. Todo centro, não é necessário que se chame de centro. Nem todo centro de cidade vai se chamar centro. Aqui em Caicó, realmente o centro de Caicó vai se chamar centro, coincide com o nome centro. E a gente só tem basicamente aquele centro ali, centro de lojas, de bancos, de finanças, fluxo maior de pessoas. Mas cidades grandes têm mais de um centro. E tem nomes diferentes, né? Cada centro de uma cidade pode ser um bairro diferente, uma rua diferente, por aí vai. Aí vamos lá. Como as indústrias surgiram nos centros das cidades, nesses locais mais movimentados, nem todo mundo vai ter condições de ter um emprego, então elas vão ter que buscar alguma forma de sobreviver, alguma forma de habitar. E muitas pessoas também que vão trabalhar em indústrias não vão ter condições financeiras, porque os locais onde eram próximos a indústrias eram locais com terrenos mais caros, os terrenos são mais valorizados. Isso acontece até hoje, praticamente. E aí, essas pessoas vão procurar locais que tinham um terreno mais barato, ou seja, periferia, locais distantes do centro, ou então locais onde, se você não tem condições de comprar um terreno, de fazer uma casa, você tem que habitar em algum local. Então, vão habitar locais onde são públicos ou privados, vão começar a invadir esses locais, a ocupar de forma desordenada. Locais, muitas vezes, onde tinha morros,
alguma encosta, locais onde não tinha nenhum serviço público, tipo, geralmente favelas são locais onde não tem serviços públicos para todo mundo, tipo, não tem água encanada, tratamento de esgoto, que mais? Pode não ter também uma assistência à saúde, à educação das pessoas. Hoje em dia já tem mais, mas no passado, quando elas foram criadas, não tinha isso. Então, assim, o IBGE ele diz que as favelas, elas vão surgir, tem vários nomes no Brasil para favela, né? Aqui a gente chama de favela, mas chamaram também de mocambo, de palafita, invasões, grotas, tem vários nomes. Mas significa dizer que são aglomerados subnormais, tipo, pessoas se aglomeram num local que não fornece condições boas, digamos assim, para sobrevivência, para fixação das pessoas. E as favelas vão se formar também por causa de um déficit habitacional que vai haver no nosso país. Déficit habitacional. Professor, o que é isso? Déficit habitacional. Ou seja, não vai ter casa para todo mundo, não vai ter residência para todo mundo. Porque as pessoas não vão ter condições de ter nem todo mundo tem condições de ter uma casa, de construir uma casa ou de comprar uma casa. Então, tem muitas pessoas no nosso país que estão dentro desse déficit habitacional e muitas delas escolhem morar em favelas. Nem toda favela possui casas desse tipo. A gente pode encontrar a favela que possui uma casa de taipa, né, feita de barro, ou então uma favela feita com casas feitas de madeiras. Tem vários tipos, né? Mas, assim, as pessoas encontram nesses locais um refúgio, uma forma de se refugiar. Esse problema, ele demarca a desigualdade social que existe no nosso país desde o início da nossa formação, mas que com o processo de industrialização meio que corroborou para a formação de favelas. Por quê? Porque houve uma grande divisão mesmo da sociedade, em quem tinha condições e quem detinha os meios de produção e quem não detinha os meios de produção. Trabalhadores ou pessoas que não trabalhavam, que eram desempregados, que não encontraram empregos. Muitos nordestinos, né, que migraram para a região sudeste na época da industrialização, do início da industrialização brasileira, no início do século XX, foram morar em favelas. Por quê? Porque não encontraram emprego. E também não tinham condições financeiras de retornar para o Nordeste. E também existia uma noção, já no século XX, de que a região Sudeste, São Paulo, se você ia para lá, você ia ter condições financeiras de se estabelecer. Tinha essa falsa ideia de que toda pessoa que fosse para a região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, ia ter condições de se manter. E não tinha. Nem todo mundo tinha condições. Stephanie, quer falar ou não? Por quê? Mas eu queria mesmo. Queria. Porque apareceu um verdinho aqui em você. Ah, não sei por que então. Mas me tira uma dúvida também. Nesse processo que tem da passagem do homem, né, para tipo São Paulo, né, em busca de trabalho, de novas condições de vida, também tem aquele processo onde lá em São Paulo não vai ter tipo o local ou empresa suficiente para toda a demanda da população, tipo do Nordeste. Aí vai ter alguma justamente, aí vai ter alguma saída dessas pessoas para tipo seus lugares de origem, digamos? Não. O que vai acontecer? Muitas vão engessar, vão começar a morar em favelas. E verdade. É isso que vai acontecer. Muitos vão morar em favelas, vão tentar trabalhar fazendo bicos, algumas atividades que têm uma baixa remuneração para sobreviver. E é isso. Vão morar em locais inapropriados, locais onde pode se deslizar de qualquer momento, locais que não fornecem serviços públicos adequados para a população e locais distantes do centro, ou seja, distante daquela zona lá industrial, onde tinham atividades bancárias, comércio. Por quê? Porque geralmente ou era o terreno mais barato, ou então porque era o único local que você tinha para sobreviver, porque a parte central era muito desenvolvida, muito rica. Então é por isso que São Paulo é a única megacidade do Brasil, por causa do inchamento dela? Principalmente por causa do processo de industrialização. Rio de Janeiro, eu não lembro o ano que São Paulo ultrapassou Rio de Janeiro, mas de início era Rio de Janeiro, o principal fluxo de pessoas, a cidade mais populosa era Rio de Janeiro. Aí, na passagem desse processo para a industrialização, se tornou São Paulo como sendo o principal polo de atração de pessoas. E se tornou a única mega cidade brasileira, porque é a única cidade brasileira, até hoje em dia, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Né? Quer dizer, mega cidade significa dizer que é uma cidade que tem pelo menos 10 milhões de habitantes. No Brasil, a gente Ana, São Paulo. mas isso também não tem nada a ver com eu ouvi falar que também não tem nada a ver, porque as pessoas podem correlacionar o termo megacidade com industrialização, como cidade tipo industrial, cidade organizada, mas tem uma cidade que já é megacidade na Ásia, se não, que ela é uma cidade totalmente pobre.
se eu não me Mas engano. não tem a ver exatamente com isso, não, com essa questão de É. pobreza e riqueza, não. Quantidade de pessoas. É um termo na geografia urbana muito ligado à quantidade de pessoas, a população absoluta do local, total. É um termo quantitativo, né? Então. Quantitativo, é. Diferente de outros termos, como uma megalópole, né, que envolve uma área super urbanizada, e não envolve só uma cidade só. Sim, aí existem enormes bolsões de pobreza no Centro-Sul. Aí o livro destacou alguns. O Pantanal Mato Grossense, o Vale do Ribeira, em São Paulo, a parte oeste de Santa Catarina e no entorno de Brasília. Vocês sabem que Brasília é uma cidade planejada, mas existem várias favelas em Brasília, né? A TV ela não mostra muito, não, mas existem favelas sim em Brasília, principalmente nos arredores de Brasília, na periferia de Brasília. Aí hoje em dia a gente tem a noção de que periferia é só lugar de gente pobre, mas não. Nem sempre periferia vai ser lugar de gente pobre. É claro que a gente sabe que, historicamente, no processo de formação de favelas, a maior parte das pessoas que iam habitar em favelas eram pessoas muito pobres, muito carentes. Mas, hoje em dia, grande gama de pessoas ricas mesmo, que detêm poder, riqueza, preferem morar em locais distantes do centro. Vou dar um exemplo na nossa cidade, em um local que é periferia e que as pessoas que habitam esse local são pessoas bem ricas da cidade. Deixa eu ver o nome na minha cabeça. Vila Altiva. Não, mas é um exemplo. Não, aquele local que foi construído para ali, que é fechado, é tipo uma área fechada. Não entra ninguém ali, a não ser os ricos. Lá no... Mirante da Serra. Mirante da Serra, pronto. Mirante da Serra é periferia. É periferia de Caicó. Eles moram num local distante do centro, distante de tudo. Criaram ali uma espécie de uma mini sociedade caicoense, só ficam pessoas ricas, é uma área, construíram estradas boas, por sinal, de chegar até lá, é uma área rodeada por muro, ela é murada, toda bem demarcada, onde pessoas ricas moram. Porque hoje em dia, a pessoa rica, ela procura morar em locais onde não tenha barulho, onde não tenha muito fluxo de pessoas. Ela quer morar perto da natureza, em locais tranquilos, good vibes, bom. Enfim, hoje em dia é outra coisa. Agora, no passado não era assim. No passado, a riqueza realmente gostava de morar perto das atividades financeiras, da turbulência dos centros. Mas hoje em dia a tendência é outra. Para você ver como muda essa questão de sociedade. Onde há pouco tempo atrás as pessoas moravam em locais no centro, gostavam de morar nesses locais, hoje em dia já é outra tendência. Muda muito, a sociedade muda muito com o tempo. Então, hoje em dia, é errado dizer que periferia é lugar de gente pobre, porque nem sempre periferia vai ser habitada por gente pobre. Locais distantes do centro. Com relação ao meio físico, este se mostra bastante diversificado. Deixa eu ver se eu coloquei. Sim, vamos lá. Nessa região centro-sul, vai ter a predominância de planaltos e serras, principalmente planaltos e serras, essas duas unidades do relevo. E a gente vai encontrar alguns planaltos bem famosos, como a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, planaltos que são próximos às serras. Serra do Espinhaço, Serra da Canastra, Serra Geral, entre outros. É também nessa região que a gente vai encontrar poucas quantidades de planícies. A gente vai encontrar pouquíssimas, principalmente na faixa litorânea do Centro-Sul, áreas de planície, que já estão próximas ali do oceano, ou de próximas a rios, ou então na planície do Pantanal Mato Grossense. São essas duas áreas que a gente vai encontrar a presença de planície. Mas essa região do Centro-Sul é a região onde a gente vai encontrar maiores níveis de altitude, maiores altitudes no Brasil. Oi, pai. Chegou na minha casa, pai? E agora? Pai chegou no meio da aula. Ei, peraí que eu vou abrir aqui o portão do meu pai. Muito. Eles que vinha sábado, por isso que eu... Pois veja lá. Eita, 10 minutos para acabar. Sim, aí a gente vai ter, apresenta planaltos, serras e poucas planícies.
falei. Aí climas, a gente vai encontrar uma diversidade de climas. Lembrando que essa região do Centro-Sul não é uma região homogênea, igual as outras regiões, Amazônia e Nordeste. Ela não é uma região que tem uma identidade própria, só uma identidade só, não é homogênea. Ela é uma região muito heterogênea. Existem várias culturas ali diferentes, modos de viver diferentes. Em relação aos climas, a gente vai encontrar no litoral, a gente vai encontrar o clima litorâneo úmido, que é chamado também de clima tropical úmido. Vai embora? Pronto. Aí feche e me deixar por aqui. Aí sim, aí, clima litorâneo úmido, a gente vai encontrar na parte central clima tropical típico, que pega aquela parte do cerrado. Tropical típico também é chamado de tropical continental. A gente vai encontrar duas estações bem definidas. Um inverno seco e um verão chuvoso. A gente vai encontrar também clima tropical de altitude, ou seja, tropical, mas com uma área elevada, em uma área mais elevada. E a gente vai encontrar também o clima na parte sul, que pega os 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também a parte sul ali do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, um clima diferente, que é o clima subtropical, onde a gente vai ter um princípio aí das 4 estações do ano bem definidas. Vai ter uma grande amplitude térmica, variação de temperatura anual e um bom regime de chuvas. Então, eu falei de quantos climas? 4 climas, né? Tropical continental, tropical de altitude, litorâneo úmido, que é tropical úmido, e subtropical. Ou seja, eu tenho 4 climas no Centro-Sul. Aí, a cobertura vegetal vai ser composta por uma floresta latifoliada de encosta. Professora, a floresta latifoliada de encosta é a Mata Atlântica, que a gente conhece. Mata Atlântica. É uma floresta muito semelhante é uma floresta tropical, assim como a Amazônia é uma floresta tropical. Latifoliada, assim como a floresta amazônica também é latifoliada, com a presença de folhas grandes e largas. A Mata dos Pinhais, os pinheiros, principalmente aquela regiãozinha ali entre o sudeste e o sul do país. Complexo do Pantanal, que é um bioma, e o Cerrado, que também é um bioma, na parte central do Brasil. Os principais cursos hídricos. Essa região é uma região onde se formam mesmo, a nascente de diversos rios brasileiros. É uma região onde se formam muitos rios, mas é uma região de rios perenes. Professor, o que é um rio perene? É aquele rio que sempre tem água corrente. Vocês sabem, não, o que é o rio perene? E elevado potencial hidroenergético. Sim, aí detalhe. Essa região centro-sul a gente vai encontrar diversas usinas hidrelétricas, como aquela que fica entre o Brasil e o Paraguai, chamada de usina hidrelétrica de, alguém lembra? Binacional de Itaipu, né? Itaipu, usina binacional de Itaipu. Agora vamos lá. Identidade regional, já falei, eles não têm uma identidade regional específica, é uma região muito heterogênea, não é como o Nordeste, não é como a região amazônica. Possui alguns espaços individualizados, como o sul, a megalópole e a porção norte do centro-sul. Aí vamos lá. Existem 3 regiões. Eu posso dividir o centro-sul em 3 regiões. Eu posso dividir a parte sul como uma região específica, a parte norte, ali pegando o Goiás, um pouco do Mato Grosso, o Espírito Santo, como a parte norte. E eu tenho uma outra região, que é a região da megalópole, que pega Rio de Janeiro, São Paulo e a região da Baixada Santista e de Campinas, que engloba a parte da megalópole brasileira. A primeira sub-região é formada pelos estados do Sul, ou seja, que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Possui uma... Deixa eu botar isso para aqui. Está na parte meridional, pega a parte meridional de São Paulo, porque pega a parte sul de São Paulo. Meridional quer dizer sul. O clima dessa região é subtropical, já falei. Existe a presença marcante de imigrantes, principalmente italianos, alemães, povos eslavos, que migraram maciçamente para o Brasil no século XIX. E até hoje existe o grande descendentes de povos imigrantes nessa região. É dominada por povos imigrantes. A industrialização em particular, vamos lá. Existe um processo de industrialização bastante forte entre Porto Alegre e Curitiba, que são as 2 principais cidades dessa região sul do país. Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e Curitiba, Paraná, né?
Essas duas regiões possuem bastante desenvolvida polos industriais de vários tipos de produtos. Existe uma próspera agroindústria, principalmente na parte sul, né, do país, com a produção de commodities, produtos primários do setor primário, soja, café. Tem uma região também própria de produção de uvas, para produção de vinhos, produção de sucos no geral, também para exportação. É uma área muito mecanizada, é uma das áreas de agricultura bem intensa no nosso país. Aí sim, aí na região da Campanha Gaúcha é aquela partezinha sul do Rio Grande do Sul, já terminando o Brasil, a parte sul do Rio Grande do Sul. Existe uma criação de rebanhos com genética elevada, existe a seleção de espécies de bois para a criação naquela parte sul do país. Eles têm uma pecuária bastante extensiva naquela área, também de leiteira para leite. Modernos frigoríficos na região de Santa Catarina. E é uma região que sofre hoje em dia com o processo de desertificação, justamente por causa disso, porque os animais ficam pisoteando a vegetação ali, que é a vegetação dos pampas, a vegetação rasteirazinha, herbácea, eles ficam, em maioria, né? Aí eles ficam pisoteando a vegetação, que contribui para a perca de fertilidade do solo. É uma das áreas no Brasil que sofre processo de desertificação, sem contar que o solo arenoso contribui para isso também. Aí aqui uma outra região, que é a região da megalópole. Eu estou falando de regiões dentro do Centro-Sul. Essa região da megalópole, que engloba São Paulo, engloba Rio de Janeiro, aí engloba também Campinas aqui, e engloba aquela região do ABCD Paulista. ABCD Paulista é Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Campinas e... Qual outra região? Campinas e... Falei agorinha... e a Baixada Santista. Pronto, essa região aqui é uma região chamada de megalópole, por quê? O que é megalópole? É uma área superurbanizada. Megalópole quer dizer área superurbanizada, ou seja, uma área onde tem muitas pessoas habitando zonas urbanas. Geralmente, uma megalópole é a junção de duas metrópoles. No caso, aqui coincide, né? A junção aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas o termo megalópole quer dizer uma área super ou hiper urbanizada. É isso que quer dizer o termo. Mas a gente vai encontrar exemplos no mundo inteiro de megalópolis, que basicamente são a junção de metrópoles. 2 metrópoles, 3 metrópoles, 4 metrópoles, que cresceram muito no sentido horizontal, né? No sentido horizontal, e começaram a se agrupar, a se juntar. Aqui, por exemplo, São Paulo faz parte de uma região metropolitana. A principal cidade da região metropolitana de São Paulo é São Paulo. Rio de Janeiro também faz parte de uma região metropolitana. Aí Campinas, futuramente Campinas e a Baixada Santista vai se juntar aqui totalmente com essas cidades aqui de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque as cidades estão crescendo muito hoje em dia no sentido horizontal. Elas vão crescer tanto que vão se conurbar. O que é conurbar? É juntar seus espaços urbanos. Conurbação é quando eu tenho 2 cidades ou mais juntas. Juntou. As cidades cresceram tanto no sentido horizontal que elas se juntaram. Quer falar? É que nem um negócio de Natal, né? Isso, é igual Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante. Aquelas cidades são conurbadas. Conurbada por quê? Porque se juntaram, né? Houve uma junção de espaços urbanos. Cresceram muito no sentido horizontal. Hoje em dia a tendência é que elas cresçam no sentido vertical, porque elas já se juntaram. Então a tendência é que sejam criados diversos prédios, condomínios, seja comercial, residencial, enfim. Natal, principalmente, é uma cidade que tende a crescer na vertical, porque na horizontal ela se juntou já com diversos municípios contíguos, né, que são limítrofes a ela. Aqui é do mesmo jeito. Essa região aqui, possivelmente no futuro, Campinas vai ser uma cidade que Campinas é considerada é chamada também de Vale do Silício brasileiro. Por quê? Porque é uma região onde tem grande concentração de tecnopolos, ou seja, indústrias aliadas a setores de pesquisa, universidades. E tende a se